Shalom, irmãos, paz de Deus, graça e paz. O assunto que eu quero tratar aqui com os irmãos hoje é de uma forma meio diferente, o que eu já tinha falado, alguns assuntos, mas hoje eu vou falar de uma grande tirania que está arquitetada, que já está funcionando. E não pense que é uma repetição, mas é uma adequação para melhor compreensão, certo, irmãos? Hoje nós vemos, eu até tive que fazer várias pesquisas e usar vários argumentos, vários textos. Esse aqui já é o quarto que eu uso, para mim adequar esse estudo, porém, eu precisei escrever aqui, deixar escrito, senão eu posso me perder. Então vamos apenas à escrita daquilo que já eu tenho pesquisado, ok? Tudo que está aqui, eu tentei falar já numa outra gravação, sem ler. Consegui, só que ficou muito longo. Então eu procurei diminuir para poder vocês assistirem. Então, por gentileza, eu peço que assistam até o fim antes de deixar o comentário. Eu vou procurar ser breve, ok? Isso é a tirania que está acontecendo dentro das igrejas, incluindo federações, um plano arquitetado para os últimos tempos, um plano diabólico, tá, irmãos? No cenário atual, temos visto o crescimento expressivo de denominações religiosas, buscando afiliação a federações religiosas, muitas vezes sob o pretexto de colaboração mútua e reconhecimento legal, apoio institucional. À primeira vista, tais vínculos podem parecer inofensivos, certo, irmãos? Fique até o fim, que eu não vou falar só de federação aqui não, tá, irmão? Isso aqui é para me dar uma introdução. Parecem ser inofensivos, né, irmão? Como eu estou dizendo para vocês. Porém, esses vínculos, né, que parecem ser inofensivos, eles não são inofensivos. Muito pelo contrário, né, irmão? Eles são perigosos. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque quando uma igreja, certo, irmãos, ela se coloca, ou faz um documento que ela assina, que faça parte de uma federação, irmãos, ainda que não altere a sua liturgia visivelmente, passa a estar inserida em uma estrutura que pode influenciar decisões internas e conduzir a adaptação teológicas sutis e, eventualmente, preparar o terreno para que forças externas exerçam domínio sobre o povo de Deus. Olha que grave. A federação, mesmo parecendo benéfica e com propostas sociais aceitáveis, pode servir como uma base para a edificação de um sistema maior e disfarçado, que pode se transformar em uma plataforma manipulada por poderes malignos, inclusive para a futura atuação do anticristo. Tá, irmãos? Isso acontece de maneira sutil e lenta, e por vezes imperceptível aos olhos naturais. A denominação, ao receber apoio e ser beneficiada pela estrutura das federações, pode se tornar dependente dela, abrindo brechas para ser posteriormente manobrada por interesses que contrariam o verdadeiro evangelho. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Essa realidade remete à história bíblica. Então aqui eu tenho alguns trechos da Bíblia que constam isso aqui. Eu vou mostrar para vocês. Onde manipulações religiosas foram empregadas para subjugar, enganar e afastar o povo da verdade de Deus. Então eu vou dar um exemplo bíblico aqui, tá? No reinado de Jeroboão, em 1 Reis, capítulo 12, de 26 até 30, versículo 23, 1 Reis, versículo 26, e 30, capítulo 12, versículo 26 e 30, tá bom? Estou tentando falar rápido, às vezes eu posso me enrolar aqui, tá, irmão? Mas Deus já me desenrolou já.
Então, irmãos, nesse versículo, Jeroboão, temendo perder o controle sobre o povo, criou 2 bezerros de ouro e colocou em Betel e Dan, para que os israelitas não fossem mais a Jerusalém adorar ao Senhor. Ele manteve a aparência de religiosidade, mas instituiu um sistema paralelo, manipulando a fé do povo para assegurar seu domínio político. Assim como hoje também, irmãos, líderes podem institucionalizar doutrinas e práticas que aparentam santidade, mas têm motivações humanas e até malignas por trás. Inclusive, esse negócio de dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso aí é uma coisa absurda, né? Mas tudo bem. Tem mais coisas ainda, mas eu quero mostrar mais exemplos. Os fariseus e os saduceus no Novo Testamento. Mateus 23. Jesus denunciou a hipocrisia desses líderes religiosos, que, embora conhecendo da lei, usavam-na para dominar, explorar o povo, colocando sobre eles fardos pesados e mantendo aparências religiosas que escondiam sua verdadeira natureza corrupta. Então isso também acontece. Eles falam que você não pode isso, não pode aquilo, que você não... Antigamente falavam que não podia ir na praia. As pessoas iam de roupa e tudo. Muitas igrejas faziam isso. Hoje os líderes vão na praia e vão com roupa de banho. E aí? Mudou por quê? Irmãos. E também, agora vou puxar lá para frente para o Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo. Embora tenha sido para eles, né, um marco de definição de doutrinas cristãs, foi uma determinação clara, uma demonstração clara de como o Império Romano passou a influenciar diretamente a Igreja, estabelecendo normas doutrinárias a partir do poder político e não apenas de uma orientação espiritual, porque não tinha, né? Agora, na Aquisição também aconteceu isso. Essa história se repete. No século XII, eles chamavam de Santa Inquisição, e de santa não tem nada. No século XII, século século XIX. Um exemplo, século XII, século XIX. Um exemplo extremo de como as instituições religiosas em conluio, com o poder político, utilizavam o nome de Deus para perseguir, torturar, matar os que não se submetiam às suas doutrinas oficiais. O que acontece hoje? Eles não matam fisicamente, mas matam espiritualmente. Fala que a pessoa pecou, que a pessoa isso, não tem mais ideia, a pessoa se desespera e acaba até fazendo coisas que não deve mesmo. Quem não lê a Bíblia. Porque quem lê... inclusive tem instituições que depois de séculos, que destruiu famílias todas inteiras, mudaram. Agora fica uma questão, quem que vai dar conta dessas almas? É complicado, né, irmãos? Hoje, irmãos, a comparação com os tempos atuais, eu vou entrar nisso aqui porque eu deixei claro aqui no estudo. Hoje, com leis de proteção institucional, muitas igrejas aceitaram acordos, pactos e até se comprometeram com sigilos impostos por federações religiosas e órgãos governamentais. Essa submissão pode ser o início de uma dominação espiritual, cultural e política. Mesmo sem perceber, a igreja pode estar sendo usada como ferramenta de controle de massas, preparando para conduzir os fiéis a uma obediência cega ao sistema e não à palavra de Deus. Tá? Vai ensinando, vai repetindo, é psicológico, aí a pessoa acaba sendo tomada por aquilo e acreditando que ali é o caminho, que aquilo vai salvar, entendeu? E não tem mais nada de Cristo, porque já é um espírito que está dominando diferente. Outrora poderia ter, quem sou eu para julgar? Ainda há lugares que as pessoas buscam o evangelho, não vou dizer que não, mas quando você percebe que pessoas que pregam o evangelho são afastadas dos seus cargos, é preocupante. Tudo isso pode fazer parte de um plano arquitetado pelo próprio Satanás para preparar as igrejas que estão atreladas a esses sistemas para serem plataformas do governo do anticristo. A manipulação pode vir de forma silenciosa, por meio de discursos ideológicos transvestidos de evangelho, ações sociais que substituem a verdadeira missão da salvação, ou até mesmo por meio de líderes que, sem saber, estão sendo usados para conduzir as ovelhas ao erro. E muitos sabem, porque muitos são infiltrados,
que é uma infiltração há décadas, tá, irmão? Há um plano de infiltração há décadas para colocarem pessoas depois no lugar alto, para que elas tomem domínio e agora elas estão tomando as suas posições, estão dominando. Tudo já está programado, é uma engrenagem programada que Deus está permitindo, mas é programada pelo próprio Satanás que está por trás disso. Vocês podem ver o que aconteceu agora em Roma, não vou citar nomes, né? Um norte-americano, e interessante, não é? Você vai ligando as coisas uma com outra. Eu fiz um vídeo que falava que em 1907 foi escrito um livro que era do Papa Leão XIV e contava exatamente o que está acontecendo agora, em 1907, e não era um livro profético. Parece que as coisas, irmãos, existem sinais subliminares e nós temos que perceber isso. É necessário, portanto, irmão, que se levante quem fale, quem denuncie, tá? Quem oriente, é claro, eu não estou dizendo que eu sou sábio, mas quem oriente com a guia de Deus, melhor falar isso, né? E com temor. A verdade precisa ser anunciada sem medo para proteger o povo da mentira. E nós devemos permanecer fiéis à doutrina de Cristo, rejeitando qualquer forma de engano que disfarce em santidade, mas que esteja enraizada, né? Que disfarce, ou melhor, rejeitando qualquer forma de engano que disfarce em santidade. Certo? Aí paro aqui, pus uma vírgula. Mas que esteja enraizada. Não, precisa entender. Nós temos que rejeitar esse sistema de engano. Pronto, fica melhor assim para vocês entenderem. Rejeitar esse sistema de engano com coragem. Porque esse sistema de engano, ele se disfarça em santidade. É isso que eu quis dizer. Eu compilei aqui e acabei compilando errado, mas eu já corrigi aqui mesmo, porque não há necessidade de eu ler mais isso aqui. Mas, em todo caso, eu quero deixar claro para vocês que eu não ataquei nenhuma instituição e vocês podem, inclusive, perceber no modus operandi, nas pregações, se elas estão centradas em Cristo ou se estão centradas em promessas e outras coisas mais. E tem mais. Muitos que estão lá dentro não sabem, até mesmo da própria liderança. Há um grupo seleto que ultimamente está sendo levantado em vários lugares, não só numa igreja. A igreja católica e outras também, tá? Vocês podem ver o que está acontecendo na igreja romana. Isso já está tudo programado. E nas igrejas evangélicas também. Aquelas que já fazem parte, elas usam da lei do sigilo, que existe essa lei, tá? Existe essa lei. Agora, eu pergunto, será que essas pessoas estão sendo guiadas por uma santidade verdadeira, irmão? Uma santidade verdadeira prega que Deus vai fechar a boca dos críticos, quer dizer, quis dizer que vai matar todo mundo, né? Ele quis dizer isso, prega isso. A santidade verdadeira expulsa o estudo bíblico. A santidade verdadeira diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. A santidade verdadeira, ela ensina que examinar as escrituras é só ler. Cuidado, irmãos. Eu quero alertar vocês, sem medo. Eu sei que é difícil para mim, mas não é só para um que eu estou alertando, é para todos aqueles que estiverem vendo isso. Ah, na minha igreja não tem, isso aí que o irmão está falando é mentira. Tudo bem, você pode pensar que é mentira, mas eu te convido a você mesmo fazer uma análise do que eu estou falando. Você, vamos supor, você vai em 10 cultos, não estou mandando você parar de ir, vai em 10 cultos, tá? E observe se prega o evangelho, realmente o evangelho. Se quando chegar no 8, você não viu pregar evangelho, é complicado. Pode ser que no 9, no 10 você consiga. Aí depois você faz de novo. Aí você pergunta para você mesmo, peraí, mas isso não é evangelho. Quando você vê, Deus vai virar teu cativeiro, o ano que vem vai ser melhor que esse outro. Isso não é evangelho. Evangelho é você falar de Cristo, da morte, da ressurreição. Ah, mas isso nós já sabemos. Mas tem muita coisa oculta ali que você não sabe. E precisa aprender. Aonde nós vamos parar, irmão? Pessoas estudando
com dedicação. E aí chega uma pessoa lá e diz que não pode estudar. Agora tem uma denominação aí que diz que pode, parece que pode, eu não sei, eu vi um comentário aí, também nem sei certo. Porém, eu não vou afirmar isso, que é uma coisa que eu não sei. Eu gosto de falar o que eu sei, irmão. Vamos supor que essa denominação aceitou isso. Qual tipo de estudo bíblico que ela vai dar? Será que é o estudo bíblico mesmo das Sagradas Escrituras na sua originalidade? Ou será que são estudos baseados em pensamentos de outros, ou até mesmo em pensamentos doutrinários da própria instituição? Irmãos, é complicado, viu? Vocês têm que ter muito cuidado. Eu realmente, é difícil para mim falar isso, mas o engano está aí. E ó, vocês se preparem, porque aqueles que não abrirem os seus olhos a tempo poderão ficar frustrados depois, tá? Acredito em coisas que se fala, mas não confere na Escritura. Não confere, não sabe nem. O irmão pode falar qualquer coisa lá. O irmão mandou todo mundo para o cemitério, que Deus ia fechar. Aí você vai na Bíblia, mas no Velho Testamento está dizendo que Deus falou. Irmão, Novo Testamento, o Velho Testamento é uma sombra do Novo. Agora nós estamos vivendo na nova aliança. Berit Hadashah, quer dizer, uma nova aliança. Em hebraico é Berit Hadashah, ok? A nova aliança. A velha aliança era diferente. E você não viu Jesus Cristo mandar ninguém para o cemitério. Você não viu Jesus Cristo amaldiçoar ninguém. A única coisa que ele amaldiçoou foi a figueira que não dava fruto. E aquilo já tinha um valor simbólico, porque ele estava dizendo que ali significava uma coisa mais profunda. Eu não vou falar agora isso aqui. Se vocês quiserem, eu falo no outro vídeo. Até um tema para um outro vídeo. Vocês entenderam, irmão? Não estou falando mal. Estou alertando. Procurem examinar. Eu vou perguntar para o meu pastor, para o meu ancião, se nós estamos em alguma lista de federação. Ele vai dizer que não. Existem leis, irmão. Eu acho que eu tenho uma lei aqui. Deixa eu ver se eu acho uma lei aqui, irmão. Para você saber que tem lei que eu não estou aqui. Eu acho que eu já tinha falado alguma coisa sobre leis, né? Mas eu devo ter. Já falei aqui, ó. Já falei até nesse vídeo mesmo, ó. A lei, mas eu vou repetir. Lei de acesso à informação. Lei número 12.2527/2011. Então, ela aí, o que ela diz? Ela utiliza brechas jurídicas, não é? Para quê? Para não revelar os acordos, os alinhamentos com a entidade. Ela pede para tirar os seus nomes da lista e só pode se. Mas eu sou da administração ali, nunca vi isso, é mentira. Irmão, você acha que isso daí vai ficar na mão de qualquer um? Não estou dizendo chamando você de qualquer um, mas só vai ficar na mão daqueles que estão do lado do anticristo, do sistema mesmo, irmão. A não ser que seja um irmão bem simples, ele vê que o irmão não entende nada mesmo, ou que mesmo que o irmão entenda, seja uma pessoa estudada, mas o irmão às vezes não vai fazer uma pesquisa assim profunda. Tem muitas formas de analisar as coisas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sei bastante contabilidade, por exemplo, eu não sei, sei bastante administrativamente, mas eu não tenho esse estudo teológico, não faz parte do meu. Está entendendo? Então ele vai pegar aquilo ali de uma forma profissional e vai agir como está ali, pronto. Não é que ele seja ignorante, não. Ele vai agir. Eu estou corrigindo aqui porque eu falei algumas coisas que podem ofender alguém. Mas também existem pessoas que não conhecem. Existem pessoas mais de idade que foram colocadas por causa da necessidade, tem só o básico. Por isso que hoje estão procurando pessoas realmente que têm conhecimento nessa área. Mas a tirania é tão grande que os grandes líderes que estão por trás disso tudo fazem o que eles quiserem. E ponto. Se você achar ruim, você cai. Tem igrejas que tem o código artigo 9º, né? Caiu lá, pronto, já era. Senta. E tem outras igrejas que não tem artigo nenhum. Somente você fez, você entra numa disciplina, e se você simplesmente eles vão te dar um conselhinho para você, um puxão de orelha, se você não aceitar, você está fora. O sistema te arranca e acabou. Sem dó nem piedade. Mas tem família, tem filho, está pouco ligando. Porque a pessoa que está lá do outro lado, irmão, já
usada pelo inimigo, ela está preocupada com a sua família. Você é que tem que se preocupar com a sua família. Você que tem que se cuidar dos seus filhos, para que eles não entrem em ensinos que vão ensinar para eles que é a denominação que salva e vai deixar Jesus Cristo em segundo plano. É isso que o diabo quer. Que daí fica fácil dele entrar, fica fácil dele dominar, fica fácil dele marcar com o sinal dele, que a pessoa vai achar que aquilo ali é algo que não tem problema, como um irmão numa reunião disse mesmo, né? Eu tenho um amigo meu que estava nessa reunião e disse assim, eu já estive em reuniões que foi falado coisas pesadas, que eu não vou falar aqui para não tomar tempo do vídeo, e disse assim, colocar um chip, isso daí é tecnologia, não tem nada a ver com o sinal da besta. Se vir, a gente tem que colocar, nós temos que obedecer às leis. Olha só o que ele falou. Quer dizer, e se esse chip for realmente o sinal da besta? Mas a pessoa já está condicionada, porque ela acredita que a palavra que sai da boca do líder é de Deus, e o que está na Bíblia só contém. Pensem bem no que eu estou falando, hein? Olha só o perigo. Eu não quero mal de ninguém, não falei mal de instituição nenhuma. Tem pessoas boas em todos os lugares, tem pessoas ruins em todos os lugares, mas nós temos que procurar nos atrelar a fé, ficar mais firmes em Jesus Cristo e não comermos tudo que coloca na nossa frente. Buscarmos o conhecimento, lendo, estudando com profundidade. Tá, irmão? E não deixe de ser enganado. Deus abençoe, shalom, paz e Deus a todos. Amém.